é mostrar como que a estrutura da membrana, né, da mitocôndria, a membrana externa, membrana interna, as cristas mitocondriais, com as proteínas envolvidas no transporte de elétrons e na síntese de ATP, estão nessa parte da membrana interna. Isso é um espaço entre a membrana externa e a membrana interna. Então vamos ampliar esse sistema, indo para uma animação, onde nós temos aqui algumas reações que podem ser escolhidas, alguns substratos que participam do ciclo de Krebs, para ver como são gerados NADH, para onde vai o NADH, carregando esses elétrons, FADH2, no complexo 2 também, vai ser mostrado. Então nós temos aqui a cadeia transportadora de elétrons e a ATP sintase, na qual aqui é a membrana interna da mitocôndria, e esses complexos proteicos, então, vão participar do transporte de elétrons. Vamos dar um exemplo aqui, pegando uma das reações do ciclo, do isocitrato, como substrato, iniciando aqui. O isocitrato é transformado em alfa-cetoglutarato, pela enzima isocitrato desidrogenase, gera NADH. Esse NAD oxidado, ele participa dessa reação, e aí quando o isocitrato é oxidado a alfa-cetoglutarato, o NAD é reduzido a NADH e o elétron é transportado para o complexo 1. Quando ele tira esse elétron, que é verdinho, esse elétron vem até o final da cadeia transportadora de elétrons para o oxigênio. Então, o elétron gerado proveniente do NADH é transferido pela molécula chamada ubiquinona, que se dissolve na membrana interna. Ela se desloca pela membrana, transporta até o complexo 3. Depois, a proteína citocromo C transfere os elétrons para o complexo 4. E o oxigênio se liga ao complexo 4, puxa os elétrons, reage com prótons, são esses amarelinhos, em H+, gerando a molécula de água. Bom, à medida que ocorre essa transferência de elétrons, há o bombeamento de prótons para o espaço intermembranas, tanto pelo complexo 1, quanto complexo 3, quanto complexo 4. Com isso, esses prótons que se acumulam aqui formam um gradiente de prótons e escoam, vamos dizer, por dentro do complexo F1, F0, movimentam a parte F0, gerando energia cinética para ligar um fosfato, está em azul aqui, com ADP para gerar ATP. Fosfato inorgânico mais ADP, gerando ATP. Cada NADH está associado à produção de 3 ATPs, dependendo do grupo de pesquisa, e um outro grupo, cada NADH, pode estar associado a 2,5 ATPs nos cálculos. Então, como essas reações que geram NADH tem 3 reações no ciclo de Krebs, então a produção de ATP é muito grande em função disso. Não é diretamente no ciclo de Krebs que há grande produção de ATP. Pode gerar 1 ATP por volta, por acetil-CoA, que entre para formar o citrato, o oxalacetato com acetil-CoA, dando citrato, a primeira reação didaticamente falando do ciclo. Cada acetil-CoA, então, que entra no ciclo, pode gerar uma certa quantidade de ATPs. Se for calcular, dentro das mitocôndrias, podem ser produzidos cerca de 30 ATPs só de reações do ciclo. Então, é uma produção muito grande. Além do NADH produzido lá no citoplasma pela glicólise, vem para cá para ser oxidado também, o NADH produzido lá na reação do gliceraldeído 3-fosfato para 1,3-bisfosfoglicerato. Naquela reação, o NADH produzido também pode sofrer oxidação aqui por esse sistema. Inclusive, se tiver uma outra reação aqui, na qual, por exemplo, piruvato, não é uma reação do ciclo, a transformação do piruvato em acetil-CoA, mas é gerado dentro da matriz mitocondrial. Então, o NADH também vai participar aqui como piruvato. Pode ter vindo lá da glicólise, então isso também faz parte do cálculo. A transformação de piruvato em acetil-CoA
gera NADH e também vai acontecer todo esse sistema aqui. Vai funcionar da mesma forma. De outra maneira, tem também uma reação específica do ciclo, que é a transformação de succinato em fumarato, que acontece no complexo 2. Se nós olharmos em detalhes aqui o complexo 2, vamos ver que tem FAD, né, que é ligado à enzima. É um grupo prostético, faz parte da enzima succinato desidrogenase, transforma succinato em fumarato, e faz parte do complexo 2, dessa proteína. Só que ela não é uma proteína integral de membrana, então ela não consegue bombear prótons aqui por esse sistema, porque tem uma monocamada aqui, fosfolipídica, que não deixa os prótons passar. Os prótons têm carga, e aqui é lipídico. Tá? Mas o complexo 2, então, contém uma enzima que faz parte do ciclo de Krebs, o que sugere que as reações do ciclo estejam acontecendo em torno do complexo 1 e complexo 2, já que os NADHs vêm para o complexo 1. E o FADH2 ele vai ser reoxidado pelo ubiquinona, que vai tirar o elétron do FADH2 e vai gerar FAD de novo lá para acontecer a próxima reação de transformação de succinato em fumarato. E o ubiquinona transfere os elétrons para o complexo 3, citocromo C do 3 para o 4 e assim sucessivamente. Se eu colocar qualquer inibidor da cadeia transportadora de elétrons aqui, vou colocar o cianeto aqui no complexo 4, não deixando transferir elétrons do citocromo do complexo 4 para o oxigênio, acumula elétrons ao longo do sistema e não tem mais como, por exemplo, o NADH entregar o elétron para o complexo 1, porque já tem elétrons aqui. Então o sistema fica todo reduzido, todo contendo elétrons. Com isso, se o NADH não conseguir entregar o elétron, fica na forma de NADH e as reações do ciclo precisam de NAD oxidado. Então com isso fica o sistema todo reduzido, não ocorre, o ciclo vai parar, né? A respiração celular vai parar. O oxigênio está aqui, a pessoa está respirando. Porém, a respiração na célula, dentro da mitocôndria, não está acontecendo. Porque o cianeto não está deixando o elétron ser entregue, né, para o oxigênio. Com isso, acumula elétrons. Por isso, não há bombeamento de prótons. E aí não há síntese ATP. A transferência de elétrons é essencial para o bombeamento de prótons pelos complexos 1, 3 e 4. Se não houver transferência de elétrons, não há bombeamento de prótons por esses complexos proteicos. Outra coisa interessante que nós temos que observar, né, se eu pegar uma outra reação aqui do ciclo de Krebs, de alfa-cetoglutarato para succinil-CoA, que gera NAD também, nós observamos aqui um desacoplador, o dinitrofenol, a molécula que pega prótons, que está aqui no espaço intermembranas, se liga aos prótons e lança esses prótons para a matriz mitocondrial. Então ela está tirando parte do gradiente, diminuindo o gradiente de prótons. Com isso, ela não tem uma quantidade de prótons suficiente para ativar a ATP sintase. Então a ATP sintase depende do gradiente. O desacoplador ele desacopla um sistema que é justamente a cadeia transportadora de elétrons à síntese de ATP, chamada fosforilação oxidativa, complexo F1, F0, ATP sintase. Então, por isso que é um desacoplador, desacopla dois sistemas que trabalham de maneira cooperativa. Se não houver transferência de elétrons, não há bombeamento de prótons, não há síntese ATP. No caso aqui, está havendo transferência de elétrons, está havendo bombeamento de prótons, porém, essa molécula DNP tem uma carga negativa, ela puxa, liga os prótons, transfere para a matriz e não deixa ficar acumulando prótons no espaço intermembranas, diminui o gradiente de prótons e não ativa a ATP sintase. Então, ela desacopla a cadeia transportadora à síntese de ATP pelo complexo ATP sintase. Por isso, o sistema, essa molécula é chamada desacopladora. Então, esse é um resumo, uma síntese desse sistema. Lembrando que moléculas de acetil-CoA também podem vir da quebra de ácidos graxos, cujo produto final é acetil-CoA. Né? Então, é importante fonte de acetil-CoA
para esse sistema gerador. Aminoácidos, o produto do metabolismo de aminoácidos, do catabolismo de aminoácidos, são esqueletos de carbono, são cetoácidos, que pertencem também aos intermediários do ciclo de Krebs, né, ou até mesmo diretamente ao piruvato, que vai acetil-CoA. Então, aminoácidos, ácidos graxos e a própria glicose geram produtos, no caso da glicólise, o piruvato, que é transformado em acetil-CoA dentro da matriz mitocondrial, que são importantes, né, mostrando que macronutrientes têm uma maneira comum de oxidação para a geração de potenciais redutores, são as coenzimas reduzidas, que são importantes fontes, então, de elétrons para gerar energia por esse sistema chamado sistema quimio-osmótico, proposto por Peter Mitchell, em 1972. Então, é um sistema aceito até hoje como que explicaria como que os macronutrientes, como glicose, né, representando os carboidratos, como aminoácidos e ácidos graxos, cujo produto final da oxidação é acetil-CoA, né, através do ciclo de Krebs, que é integrador, né, dessas vias metabólicas, é importante para explicar a produção de ATP através desses elétrons gerados ao longo do ciclo de Krebs. Lembrando que o ciclo de Krebs também, os intermediários do ciclo, são importantes como intercâmbio com vias metabólicas, como metabolismo de aminoácidos, assim como também o ciclo da ureia, por exemplo. Ok?